Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar informações explícitas em um texto. Vamos à aula? Primeiramente, nós faremos um conceito, mas em primeiro lugar eu farei algumas perguntas. Você pode me dizer que horas são, por favor? Quando você faz uma pergunta dessa para alguém, a resposta será, com certeza, a hora que a pessoa tem no pulso. Vamos dar um exemplo, são 10 horas. Mas eu poderia fazer essa pergunta de outra maneira. Eu poderia dizer, você tem horas? E aí a pessoa poderia dar a seguinte resposta, sim ou não. Na primeira frase, tudo o que precisamos saber está explícito, ou seja, foi dito com clareza e está aparente no texto. Já na segunda frase, quando uma frase não nos diz tudo, é preciso interpretar o que está nas entrelinhas. Ou seja, aquilo que não foi dito, ela tem um sentido implícito, como é o caso de você tem horas? Nessa frase, eu pergunto se a pessoa tem horas. Eu não digo especificamente que horas são naquele momento. Vamos dar continuidade à nossa aula. Aqui nós temos um exemplo, que é uma receita de bolo. No primeiro momento, nós temos os ingredientes para fazermos a massa. E no segundo momento, nós temos o preparo da massa do bolo. Quando eu utilizo os ingredientes, eu faço uma pergunta referente àquilo que está presente no texto, essa informação é uma informação que ela está explícita. Ela pode ser encontrada no texto de forma clara e objetiva. Ela não se encontra nas entrelinhas. Da mesma forma, quando eu pergunto a forma de preparo do bolo. Vamos ao próximo exemplo? Aqui fica claro, quais são os ingredientes necessários para se fazer um bolo? Para responder esta pergunta, basta simplesmente voltar ao texto e procurar essa resposta, porque ela está explícita, ou seja, ela aparece no texto. Nesse segundo momento, nós temos uma imagem de um infográfico, e ele traz alguns dados referentes ao Instagram. E aí a quantidade de usuários, que são 100 milhões, de fotografias, que são 40 milhões, de curtidas, que são 8.500 por dia, e de comentários, que são 1.000 comentários. E aí aparece a informação bem clara e objetiva, que ela diz assim, jovens são a maioria. A maioria onde? No Instagram. 33% de 25 a 34 anos, 34% de 18 a 24 anos, 20% de 12 a 17 anos, 8% de 35 a 44 anos e 5% de 45 a 54 anos. E aí tem uma outra informação lá abaixo que diz que 55% dos usuários do Instagram são mulheres e os outros 45% são homens. E aí nós temos algumas perguntas referentes ao nosso infográfico. A primeira seria, quem são os maiores usuários do Instagram? Qual a faixa etária da maioria dos usuários? Quem mais usa o Instagram, os homens ou as mulheres? De acordo com o infográfico, quem menos usa a rede social? E agora, vamos à resposta? Ao analisarmos, nós observamos que a maioria dos usuários de Instagram são os jovens, né? 34% dos 18 aos 24 anos. E quem mais usa, se são os homens ou são as mulheres? Nesse caso, são as mulheres. Essa informação está bem abaixo, está pintada de rosa, 55%. E de acordo com o infográfico, quem menos usa a rede social? Nós temos um público aí de somente 5%, que é da faixa etária dos 45 anos aos 54 anos. Ao observarmos esse infográfico, nós observamos que todas as informações elas estão explícitas, elas aparecem no texto.
Então, fica fácil de observar. Ao analisarmos, no primeiro momento, a gente já identifica. Esse tipo de texto ele é muito fácil de ser observado e de encontrar a resposta. Vamos ao próximo exemplo? Nesse primeiro momento aqui, nós temos o trânsito em números. Do primeiro lado, nós temos acidentes sem vítimas. Do outro lado, acidentes envolvendo motocicletas. E aí nós temos um índice, né, com alguns dados de total de acidentes, com motocicletas, com vítimas ou sem vítimas. E aí eu faço a pergunta, qual o número de vítimas de acidente envolvendo motocicletas em 2013? Observe aí que nós temos o dado de 2013 e 2014, e que houve uma diminuição, houve uma queda. Em 2013 era 1.059 e em 2014, 940. Houve uma queda de 13%. Vamos observar? Em 2013, como está bem claro aí dentro do texto, em laranja, houve um número de 1.059 acidentes com motocicletas. Observe que a informação ela fica muito clara dentro do texto. Bem colorida, então não há como errar esse tipo de informação, tá? As informações explícitas, elas estão sempre aparentes dentro do texto. Nesse terceiro momento, nós temos outro texto, e ele fala sobre o desperdício de alimentos. E aí nós temos um ranking dos alimentos que mais são desperdiçados no nosso país. E aí diz assim, no Brasil, 26,3 milhões de toneladas de alimentos tem como destino o lixo, né? E aí tem aí um ranking do primeiro ao sexto lugar. E aí ele diz assim, no primeiro lugar nós temos a tomate, no segundo nós temos a abobrinha, no terceiro nós temos a cenoura, no quarto a berinjela, no quinto a batata e no sexto a cebola. Então vamos à nossa pergunta. Segundo o texto, o Brasil desperdiça milhões de toneladas de alimentos. Quais os 3 alimentos que mais são desperdiçados? E aí nós observamos que isso fica muito claro, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares. E aí como respostas nós temos tomate, abobrinha, seguida da cenoura. Recapitulando, explícito é tudo aquilo que está aparente e de forma clara no texto. Informações explícitas são informações expressas de forma compreensível, manifestadas pelo próprio autor do texto. E agora nós faremos um exercício. Vamos ver se vocês realmente entenderam o conteúdo. Vamos lá? Festa no céu. Ia ter festa no céu, quando o urubu avisou o sapo. Ele abriu o bocão e disse, oba! O urubu disse, vai ter muita comida. E o sapo, oba! Vai ser uma curtição, música e dança. Aí o sapo abriu mais a boca. Oba! Mas só vai entrar quem tem a boca pequena. E o sapo, fazendo o biquinho, disse, coitadinho do jacaré. Vamos às perguntas. Na primeira pergunta, nós temos aqui, quais os animais que aparecem no texto? Observe que a pergunta, ela pede uma informação clara do texto. Ela quer saber quem são os animais, quem são os personagens. E aí, no primeiro momento, nós temos o urubu, o pássaro e o jacaré, na letra A. Na letra B, o urubu, o sapo e o jacaré. Na letra C, nós temos a coruja, o sapo e o pássaro. E na letra D, nós temos o jacaré, o sapo e o pássaro. Vão pensando aí na resposta. Na segunda questão, nós temos o que aconteceria no céu? E aí, gente, o que é que vai acontecer no céu? É um aniversário? É uma festa? É um casamento? Ou somente um show de luzes? E por último, uma terceira pergunta. Quem avisou o sapo da festa?
O jacaré, o urubu, a coruja ou o pássaro? Lá na primeira questão, quem são os personagens do texto? Nós temos o urubu, o sapo e o jacaré. O urubu, né, que é aquele que chega para o sapo contando que vai ter uma festa no céu. O sapo, que se anima para ir para a festa. E o jacaré, que é o terceiro componente, que tem a boca maior. Na segunda pergunta, ele diz assim: o que aconteceria no céu? O próprio título do texto já traz essa informação, que ele diz assim, uma festa no céu. Então, é uma festa. E no terceiro momento, quem avisou o sapo da festa? A história inicia, né, com o urubu conversando com o sapo, e é ele quem avisa ao sapo que haverá uma festa no céu. Então, gabarito, letra B, urubu. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Nós trouxemos as informações explícitas. Quem tiver alguma dúvida, por gentileza, retome a aula através da nossa plataforma Eduque e assista às outras aulas também.